lambda. E depois o outro termo é de ordem ao quadrado. Nós estamos trabalhando em primeira ordem em si, como o Caio observou, não está perdendo informação, porque isso aqui é uma estrutura de um grupo contínuo, depois a gente pode exponenciar. Então a gente ganhou uma equação, né? Isso aqui é igual a zero, isso aqui é igual a zero, então a gente dá essa equação aqui. É uma equação tipo aquela é chamada equação de Killing, né? De lambda xk mais dk psi lambda dxk dx lambda igual a zero. Bom, pergunta. Será que é isso aqui? Então, dxk, dx lambda é genérico, né? Para que isso aqui seja zero para qualquer xk, dx lambda, isso aqui deveria ser zero. Mas só que aqui tem um cuidadinho que a gente tem que ter. Esse objeto aqui é simétrico. Então, está aqui. Então, esse objeto aqui é simétrico. Então, não temos nada a pensar. Mas, a gente sabe que toda matriz simétrica, vamos dizer, n lambda k, ela pode ser escrita, toda matriz simétrica pode ser escrita como uma matriz simétrica de traço nulo, mais a parte do traço. Vamos dizer que vou pegar um caso assim, esquece que eu estou no espaço unicórnio, uma matriz simétrica S no espaço n dimensional. Eu posso sempre escrever essa matriz dessa maneira: S til i j mais 1 sobre n delta i j vezes o traço de S. Se eu tirar o traço dessa relação, vai ficar traço de S igual a traço de S til. Mas o traço da identidade é n por n dá 1, mais traço de S. Então essa matriz aqui tem traço nulo. Então toda matriz simétrica pode sempre ser decomposta em uma matriz simétrica de traço nulo mais o traço. Na verdade, toda matriz geral ela pode ser decomposta em uma matriz simétrica mais uma matriz antissimétrica. E aí essa matriz simétrica pode ser decomposta numa simétrica de traço nulo mais o traço. Posso escrever dessa forma, traço simétrica e mais o resto. Então essa é a decomposição geral de uma matriz n por n no espaço qualquer. Aqui essa matriz aqui já saiu simétrica. Tem uma matriz n lambda k que é simétrica. Então eu vou decompor essa matriz numa parte simétrica. E aqui vou botar um quarto, que eu estou no espaço de Minkowski, né? Um quarto de método de Minkowski, que é a lambda k, traço de n. Lembrando que o traço de n, né, é feito no sentido, né, é n lambda lambda, n k k. Esse aqui é o traço de n. Então, se eu tirar o traço dessa relação, vai ficar traço de n igual a traço de n til. Quando eu fizer, na verdade, tirar o traço, né, fazer a contração. O traço de n é a contração. N é a da capa lambda, então n lambda k. Isso aqui é o traço de n. Então, quando eu for tirar o traço de n, eu vou contrair isso aqui com e, vai me dar o traço de n, vai ficar igual o traço de n til, mais um quarto, vai ficar o traço da identidade, que é 4, vai cancelar. Então, essa matriz aqui tem traço nulo no espaço de Minkowski. Então, tá aqui essa matriz aqui. Então, eu tenho uma matriz, traço nulo e a matriz identidade. Então, eu posso, essa matriz aqui, agora, só que essa minha matriz aqui é como se eu tivesse isso aqui. Vou botar assim, a matriz n lambda k, que é dx lambda, d lambda, psi k mais dk, psi lambda, né? dxk, dx. Tem essa equação aqui igual a zero. Então, vamos substituir essa matriz aqui. Vai ficar n lambda k, vai ficar n til lambda k mais um quarto do eta k lambda k traço de n. Isso tudo aqui vezes dxk. Tchau, tá dando para ler aí? Sim, sim. Isso tudo aqui igual a zero. Agora, isso aqui está me dando exatamente o cone de luz. Ó. Isso aqui já é zero. Então, quem é zero não é isso aqui.
é a parte simétrica de traço nulo, que é zero. Estou só colocando essa questão, que é uma questão simples de álgebra linear, mas é lembrar o seguinte: quando eu tenho uma matriz simétrica contraída com outra matriz simétrica arbitrária, se essa matriz aqui tem traço zero, não é essa matriz aqui que vai ser igual a zero, eu tenho que descontar o traço. Quer dizer, na verdade, o que vai ser zero vai ser m til lambda capa. Mas quem é m til lambda capa? M til lambda capa é o m lambda capa de traço zero. Então, na verdade, eu posso substituir essa relação aqui por d lambda. Quer dizer, quem é essa matriz aqui, então? Eu preciso colocar, isso aqui já dá zero, identicamente zero, desaparece. Então, quem sobrou foi m til. Mas quem é m til? M til é m menos 1/4. Então, vamos colocar. Quem vai ser zero, quer dizer, quem vai sobrar para mim, vai ser isso aqui, m til lambda capa, dx capa, dx capa. É isso aqui que é zero. Mas quem é a matriz m til? É a matriz m menos 1/4. Então é a matriz m. Quem é m? É d lambda si capa. Mas d capa si lambda. Menos, a matriz aqui é m lambda capa menos 1/4. De eta lambda capa. Vezes o traço de m. Quem é m? m é isso aqui. Então, o traço disso aqui é 2 vezes isso contraído com isso. D de si. A quadridivergência de si. Igual a zero. Então, quem é igual a zero é isso aqui. Só que tem esse 2 e esse 4 que a gente pode cancelar, bota um meio aqui. Então, na verdade, a equação que eu tenho que resolver não é dx capa, d capa, que se lambda mais d lambda, que se capa igual a zero. Estou fazendo esse argumento, estou só lembrando a vocês desse argumento. Essa matriz simétrica, eu decompus numa parte simétrica de traço nulo, mais o traço. Mas esse traço aqui automaticamente dá o cone de luz, então essa condição aqui desaparece. É como se eu fizesse isso aqui. Eu substituísse a matriz m lambda k pela parte simétrica, mais a parte simétrica de traço nulo, mais o traço vezes a identidade, mais a parte antissimétrica. A parte antissimétrica em capa lambda, automaticamente contraída com isso aqui dá zero. Porque antissimétrico contraído com simétrico dá zero. A parte de traço dá zero porque eu estou falando do cone de luz. Então, quem sobrou foi a parte simétrica de traço nulo dessa matriz que se formou aqui. Essa aqui é a minha matriz M. Então, a parte simétrica de traço nulo é isso aqui. Então, essa é a equação que eu tenho que resolver. Então, essa é chamada, é uma equação tipo Q. Então, a gente tem isso aqui. Quer dizer, o que vai deixar, quer dizer, o conjunto de transformações né? Então, esse vetor aqui satisfazendo a essa condição, né? Então, vamos dizer, dmi si mi mais dmi si mi menos o meio de eta mi quadro de divergência de si igual a zero. Então, essa equação é o que a gente chama tipo equação de Killing. Quer dizer, é a equação que me dá as isometrias do cone de luz. Ou seja, todas as transformações infinitesimais, não locais, locais, não globais, que deixam variante a estrutura de cone de luz. Então, isso aqui está por trás disso tudo aqui. Tem que resolver essa equação. Bom, essa equação aqui eu vou dar. Então, a gente já sabe, a solução geral dela aqui, deixa eu pegar aqui, ela vai ser. Botei. Claro, translação, vou poder pegar isso aqui, são os buchos de Lorentz, mais as dilatações, e aí a solução aparece aqui, quiser. Você foi trabalhado no início da década de 70, se estudou o grupo conforme. Deixa eu pegar a solução aqui, eu acho que eu tenho ela aqui, eu estou aqui ao outro canto. Aqui. Mas a novidade está aqui. A mi x2 menos
2xi escalar x. Nós temos uma transformação aqui que é quadrática de x. Vamos ver o que significa isso. E com um quadro vetor. Então aqui nós temos as translações espaço-temporais, 4 parâmetros. Aqui nós temos os bustos de Lorentz, 6 parâmetros. Aqui a gente tem as dilatações, 1 parâmetro. E aqui eu tenho o quadro vetor, AMI, 4 parâmetros. Então esse é um grupo com 15 parâmetros. Então essa seria a transformação infinitesimal. Então isso que vamos falar daqui a pouco, isso aqui é o grupo conforme. Então esse é o grupo. Parte toda. Parte toda. Tudo o grupo conforme. Até aqui é válido. Então aqui é translações, isso tudo aqui é Poincaré, agora aqui fica válido, isso tudo aqui é o grupo conforme. Tem algum nome para esse pedaço final só? São chamados bustos conformes. Bustos conformes. Conforme bustos. Então, teorias conformes são teorias com esse grupão aí. Sim, sim. Esse grupo é o grupo de... As teorias conformes, elas têm esse grupo como grupo de invariância. Quem quiser se aprofundar sobre isso, tem uma série de aulas muito boas. Tá? Quem dominou bastante esse assunto de grupo conforme foram os italianos e os búlgaros. E um colaborador do Gogoliu, que era o professor Todorov, ele é um líder, né? Ele escreveu um livro, escreveu uma série de aulas que ficaram muito famosas, né? Aqui na Universidade de Pisa. Depois ele foi dar esse curso para a gente lá em Trieste. Todo ano visitava, ele era muito amigo do diretor lá da Cícero, do Salan, ele sempre ia lá em Trieste. Vocês podem ver o Todorov, o livro Todorov, com os colaboradores de Petrov, Petkov. Paulo Ginsberg, na década de 80 também. Oi? Paulo Ginsberg. Também escreveu isso, teorias de campo conforme, né, na década de 80. Esse Todorov era Petkova, Petrov, Nietzsche. Toda a máfia búlgara. Mas o chefe acabou ficando em Pisa, virou professor em Pisa. A Petkova a Petkova é casada com o Petrov. Não, o Petrov Dobrev. Estou botando aí, fazendo uma tradição familiar, Dobrev. A Petkova era casada. Cuidado aí. A amiga, né? Todorov. Depois o tchau para desligar, eu conto uma fofoquinha sobre isso. Mas não me envolve, não. Mas que texto é? Esse texto aqui é uma série de aulas excelentes. Conformal Invariance enquanto Field Theory. É um livro que foi publicado pela Universidade de Pisa. Tem também aquela sériezinha Springer Tracks in Modern Physics, tem um artigo também sobre Conformal Symmetry. Springer Tracks. Um artigo do Ferrara, aí foi a marca italiana. Ferrara, professor Gatto, professor Grillo, seria conforme é 1972, eu acho. Nessa época o Ferrara era postdoc lá em Trieste, e como o Salan estava muito interessado nisso, conforme 1972. Esse livrinho tem até na biblioteca. Muito bom. É o Sérgio Ferrara da supergravidade. Foi daí que ele foi para a supergravidade, por causa do grupo conforme. Nessa época o Salan estava muito interessado em grupo conforme por causa da QCD, por causa da camisa errada, por causa da liberdade assintótica. Então, a liberdade assintótica, trouxe a questão o Deep Analysis Scattering, trouxe a questão do grupo conforme, isso foi de 69, 70, e aí o Salan entrou nisso com um estudante dele chamado Marx, e o Ferrara, quando foi para a Trieste passar um período, ele trabalhou muito isso, daí o pessoal migrou direto para a supergravidade. Vamos ver por que o grupo conforme nos leva já para a supergravidade. Então, essa solução aqui foi
foi encontrado. Vamos interpretar melhor essa transformação aqui. Como é que esses conformobustes aparecem? Como é que esse vetor aqui aparece? E por que que isso é uma espécie de uma dilatação local? Então a ideia desses conformobustes, né, nessa última transformação aqui, com parâmetro ali, vocês estão vendo aqui o seguinte, esse mi, né? Por exemplo, esse epsilon mi aqui, esse x' ali, esse mi tem dimensão de comprimento, então isso aqui tem dimensão de comprimento, isso aqui tem dimensão de comprimento, isso aqui é adimensional. Exatamente, os bustos de Lorentz são V sobre C e os ângulos de Euler de rotação. Isso aqui tem dimensão de comprimento. Agora, isso aqui é comprimento ao quadrado, então isso aqui é comprimento a menos 1. Comprimento ao quadrado, então o quadro tem dimensão de comprimento a menos 1. Esse quadro vetor ali, né? Vamos dizer, a dimensão dele é comprimento a menos 1. O que é essa transformação? Essa transformação, a interpretação dela é assim. Imagina que você tem a coordenada x'. Aí você faz uma chamada inversão. A primeira transformação que você faz é essa, é dividir x' por x2. Claro, x2 é um diferente zero. Então você fez na verdade uma dilatação local. Você está multiplicando isso aqui para o escala 1 sobre x2. Aí a partir daqui você tem então a dimensão de 1 sobre comprimento. Você faz uma translação x' sobre x2 mais a mi. E depois a gente faz de novo uma inversão. A gente pega x' sobre x2 mais a mi e divide por x' sobre x2 mais a mi ao quadrado. Eu fiz exatamente isso aqui. Então eu faço uma inversão, uma translação e uma inversão. O que vai sair daqui desse resultado aqui? Vamos trabalhar isso aqui. Isso aqui ficou x' mais a mi x2 sobre x2. E isso aqui é a mesma coisa. A mi, né? X' mais a mi x2 ao quadrado. X' mais a mi x2 ao quadrado sobre x4. Né? Sobre x2, né? Ao quadrado. Então, a gente pode fazer x' mais a mi sobre x2. Aqui embaixo, você tem esse x4 aqui só, vai ter aqui mais ou menos um x todo, vai ter x' mais, você vai ficar assim, vai ficar x2, x' mais 2ab x' mais 2ax x2 mais a2x2. Certo? Fazendo aqui o denominador. Se eu não fiz conta errada aqui, então ficou x' mais a mi x2 sobre x2, e aqui ficou x' mais a mi x2 ao quadrado, e aqui ficou x2 ao quadrado, que é esse x4 aqui que eu posso jogar para cá. Aqui um x4 aqui. Então ficou isso sobre isso, e ainda tem um x2 aqui em cima, né? Isso aqui? Certo, né? Então esse carinha aqui, né, dividido. Então na realidade a gente tem essa transformação aqui. X' ali igual a mi x4 mais x2 x' sobre, aqui é x4, né? Não, acho que é x2 mesmo. É x2, tem razão, x2 é x ao quadrado. Então, x2 É no último termo que é x4. tem um x2 aqui, ó. Esse x2 aqui, tem um x2 aqui. Não, x2 aqui. não, mas Tem embaixo x2 o Oi? A2x2, na verdade, A2x4. Esse Denominador, aqui, esse. A2x4, tá? Era só com x2 do lado do lado. Esse aqui é A2x4, então eu coloquei o x2 aqui para A2x1, né? Então deve ficar assim. Isso aqui. Não, então fica x', vai ficar x' mais a mi x2. Então, isso aqui tem dimensão, isso aqui é comprimento a menos 1, comprimento ao quadrado, comprimento, comprimento. Então, o denominador é adimensional. Ficou 1 mais 2ax, que é adimensional, mais a2x2, que também é adimensional.
Então isso aqui é a transformação, é o chamado busto conforme. Vocês estão vendo uma transformação bem não linear. Vamos tirar essa transformação infinitesimalmente. Vamos supor que o vetor Rami seja pequeno. Vamos fazer a transformação agora infinitesimal. Vou pegar essa transformação infinitesimal. Rami muito pequenininho. Pequenininho quer dizer, Rami muito menor que o x2, que é a via dimensional, né? Entendendo a série. Vou colocar assim, né? Pegar então um limite assimptoticamente pequeno. Limite infinitesimal disso. Então a gente vai ter, o numerador vai ficar xmi mais ami x2. O denominador vai ficar 1 menos 2ax. Vamos trabalhar em primeira ordem, né? Menos a2x2, que já é a segunda ordem, né? Então isso aqui fica xmi menos 2a escalar x xmi. Aí isso aqui já é segunda ordem, mais ami x2. Então o delta é isso aqui, é ami x2 menos 2a escalar x. Então isso aqui é justamente o delta x que nós estamos colocando. É o busto conforme infinitesimal. Então, essa solução aqui, que é a solução mais geral, quer dizer, a questão toda é interpretar isso aqui. Não é óbvio, né? Estou colocando para vocês a resposta que eu já sei, né? Acho que eu nunca chegaria a isso. Pensar nessa cadeia toda aqui é para quem está vendo com a cabeça na área, né? Está pensando no assunto. Mas, digamos, então, nós temos esse grupo aqui, quer dizer, com essas transformações. Esse grupo aqui, então, claro, a cada uma dessas transformações vai estar associado um gerador. Então, nós vamos ter ao epsilon mi, nós sabemos quem é um gerador das translações espaço-temporais, PMI, chama, naquela representação, e DMI. Depois, o gerador associado aos bustos de Lorentz, parâmetro, ômega mini. Ômega mini, os parâmetros são sempre contraídos com os geradores que têm a mesma forma. Então, geradores aqui do grupo de Lorentz, a gente geralmente chama de M-mini, são chamados geradores de momento angular, né? Depois, a dilatação é o parâmetro lambda. Então, vamos dizer assim, a corrente associada, né, a transformação é epsilon escalar P, ômega mini, M mini, lambda D, dilatação. E aqui o parâmetro do grupo conforme a Mi, em geral na literatura é chamado de kappa Mi, que são os geradores. Então, nós temos uma álgebra com 4, 10, 11, 15 geradores. Salan e Mach construíram, esses estudantes do Salan e Mach construíram a álgebra de Lie desse gerador. Todos os computadores. PNI a gente sabe que é zero, né? A gente sabe lá do grupo de Poincaré. Computador de PNI com PNI é zero. PNI com M mini dá eta, mi, kappa, PNI, menos eta, mi, kappa, PNI. Depois, dilatação. Então, todos esses geradores foi construída a álgebra de Lie desses geradores. Então, a álgebra de Lie desses geradores. A álgebra de Lie, o que é? São as relações de comutação mútua. P com P, M com M, D com D é zero, K com K é zero. Depois faz P com M, P com todos esses geradores entre si. Então, a álgebra de Lie foi construída por Salan e Mach. E essa álgebra de Lie aqui, ela cai nessa estrutura aqui. Ela tem essa estrutura. SO 2, 4. Ela é isomórfica a uma álgebra de Lie. Então, esse grupo, que é o grupo conforme, de botar aqui, com esses geradores, essa álgebra aqui, ela é isomórfica. A álgebra, quer dizer, na verdade, essa álgebra do grupo conforme, né, ela vai ser exatamente a mesma álgebra que esse grupo SO24 tem. Esse grupo SO24, o que esse grupo SO24 é? Esse grupo aqui está falando do espaço-tempo de 6 dimensões, 2 dimensões temporais, 4 dimensões espaciais. É um grupo de Lorentz para esse espaço de Minkowski, N, 2, 4. Então esse grupo aqui
seria o grupo de Lorentz, né, as transformações de Lorentz, desse espaço com 2 tempos e 4 dimensões espaciais aqui. Então, esse grupo aqui, a gente sabe, tem 15 geradores. E ele está definindo, né, esse espaço aí em 2 direções temporais e 4 dimensões espaciais. Esse espaço aí, quer dizer, o que deixa invariante essa transformação aqui é como se fosse assim, eu tenho uma coordenada, eu tenho 6 coordenadas, né, 2 de tipo tempo e 4 tipo espaço. Né? Então, se nós pegarmos essa, o que está associado a esse aqui? Deixa eu só colocar as ideias no lugar. Nós temos esses 15 geradores, então esse aqui é o nosso grupo conforme. Agora, esse grupo conforme, né, ele é isomórfico a esse grupo aqui, que é um grupo do tipo anti de Sitter. Né? Os grupos de anti de Sitter, eles têm sempre essa característica, 2 direções temporais e, vamos dizer, D menos 2 direções espaciais. É um grupo de D dimensões, eu estou no espaço de D dimensões, onde 2 são temporais e D menos 2 são espaciais. Então, esse aqui é o tipo grupo de de Sitter. Esse grupo aqui, por exemplo, se nós pegarmos uma estrutura desse tipo, vamos colocar assim, dx1 ao quadrado, mais dx2 ao quadrado, só para a gente ter uma ideia, menos dx3 ao quadrado, menos dx6 ao quadrado. Então, isso aqui seria o meu elemento, seria isso aqui seria a minha métrica desse espaço aqui. O meu DS2. Tem 2 direções temporais e 4 direções espaciais. Isso aí é a métrica. Se eu pegar um hiperboloide que tenha essa propriedade aqui, imagina que eu tenho um objeto, eu estou no espaço de 6 dimensões, eu tenho essa condição aqui. x1 ao quadrado, x2 ao quadrado, menos. x3 ao quadrado, menos. x6 ao quadrado, igual a um certo R2. Estou pegando, então, isso aqui é o hiperboloide nesse espaço de dimensão 6. Esse espaço de dimensão 6, né, nesse espaço de dimensão 6, claro, isso aqui é o hiperboloide 5-dimensional. É uma estrutura, quer dizer, que tem dimensão 5, né? Porque então eu posso sempre escrever, sei lá, x6 em função das outras 5 coordenadas. Então, esse espaço aqui, 5 dimensões, quer dizer, essa variedade 5-dimensional, se eu fizer uma transformação de SO24, ela vai deixar isso aqui invariante. Então, isso aqui, esse grupo aqui, é o grupo de invariância dessa variedade aqui. Isso aqui é justamente um espaço de anti de Sitter, um ADS5. O que é um espaço de anti de Sitter 5-dimensional? É uma variedade 5-dimensional embebida no espaço de dimensão 6, com 2 direções temporais, com 4 dimensões espaciais, onde isso aqui é constante. Isso aqui me dá uma variedade, um manifold de 5 dimensões, que é o ADS5. Então, aquilo que é a isometria, estou colocando isso aqui porque isso aqui vai ter relação com aquela conjectura de Maldassem. Essa isometria de ADS5 é, na verdade, o grupo conforme de 4 dimensões. No espaço de Minkowski. 4 dimensões. O que nós tiramos foi o espaço, foi o grupo, a estrutura de côneos de luz do espaço de Minkowski 4-dimensional. Então, o grupo conforme, o que é conforme em Minkowski é a isometria de ADS5. ADS5 é um espaço 5-dimensional. Isso aqui é um espaço 4-dimensional. O que é conforme é aquilo que tem massa zero. Então, naturalmente, né, o grupo conforme é um grupo de invariância de uma teoria de Yang-Mills, massa zero, em 4 dimensões. Agora, os grupos de isometria, o grupo de isometria é o grupo da relatividade. Então, aquilo que a gente vê como gravitação em 5D, em ADS5,
é equivalente àquilo que nós vemos como Yang Mills em 4 dimensões. Então, essa conexão, quer dizer, o que é isometria? Isometria é transformação geral de coordenadas, é relatividade geral. Então, o que é gravitação em ADS-5 é conforme. O que é a típica simetria conforme? O que é a típica teoria de invariância conforme? É Yang Mills. Então, existe uma conexão entre Yang Mills em 4 dimensões e ADS-5. Isso é a conjectura de Maldacena. Claro que não foi assim que ele colocou isso. Ele colocou isso no âmbito da teoria de cordas, fazendo compactificação da corda 10-dimensional num ADS-5 vezes uma esfera 5-dimensional. Mas esse resultado ele já está contido no paper do Dirac de 63. Aquele famoso paper, né? Remarkable Representation of the Anti-de-Sitter SO2, 3. Remarkable Representation of the Anti-de-Sitter 2 plus 3. Então, a gente está colocando aqui, mas eu estou só chamando a atenção, porque não tem nada a ver com supersimetria por enquanto, mas eu estou chamando a atenção só para uma questão de cultura de vocês. Quer dizer, o que é o grupo conforme em 4 dimensões, quando Salan e Mach escrevem a álgebra de Lie de 6 dimensões, de 4, a álgebra de Lie do grupo conforme em 4 dimensões, eles encontram uma álgebra de Lie que é isomórfica, localmente isomórfica, a esse grupo SO24. Mas esse grupo SO24 é o grupo de antidecímetro, é o grupo de Minkowski, é o grupo de Lorentz do espaço-tempo M24. Ou seja, é o grupo de isometria do hiperboloide 5-dimensional, ADS-5. Então, esse grupo, né, quer dizer, ele é isometria para ADS-5, mas é o grupo conforme de M23. Isso vai acontecer em geral, porque a regra, o que a gente aprende na teoria de grupos é que se você tiver um espaço de Minkowski D-dimensional, com uma dimensão temporal, e D-1 dimensões espaciais, esse aqui é o espaço de Minkowski tradicional, um tempo e D-1 espaço. Então a gente tem um grupo de Lorentz, o grupo associado a ele é o grupo de Lorentz, SO1, D-1. Esse é o grupo de Lorentz desse espaço de Minkowski. O grupo conforme desse espaço aqui vai ser sempre acrescentar uma unidade aqui, SO2, e acrescentar uma unidade aqui. Então, dado um espaço de Minkowski com essas características, esse é o grupo de Lorentz, é a isometria da métrica do espaço de Minkowski, e esse aqui é o grupo conforme desse espaço aqui. Então, se a gente tiver N1, 3, né, D igual a 4, aqui eu vou ter justamente SO2, D igual a 4, né, SO2, 4. Então, quer dizer, o grupo conforme de 4 dimensões é o grupo de isometria desse espaço de Minkowski, SO24. Então, SO24, então, o grupo de Lorentz seria SO13 e o grupo conforme SO24. SO13, SO24. Então, esse aqui é o grupo conforme. Né? Então, a gente está vendo o seguinte, deixa eu apagar isso aqui. Agora, isso aqui está definido um hiperboloide com 2 direções temporais e D direções espaciais. Isso aqui é justamente um ADS. D mais 2, D mais 1. Eu vou sempre poder eliminar as D mais 2 coordenadas, eu vou poder sempre eliminar uma em função das demais. Então, quer dizer, o grupo de espaço de Minkowski está associado, na verdade, a esse ADS-5. É isso que na verdade, o paper do Dirac mostra. Ele mostra que a fronteira do ADS-5 é um espaço de Minkowski. Quer dizer, nós que vivemos no espaço de Minkowski, nós vivemos numa fronteira de um espaço 5-dimensional. Aí ele chega às representações que são chamados singletons, que eles dizem que são aqueles objetos mais elementares do que os quarks e do que os leptons, e que vivem no mundo 5-dimensional, mas que são confinados no mundo 4-dimensional para formar as partículas que nós conhecemos. Eu estou só colocando essas questões, não tem nada a ver com supersimetria. A questão nossa com a supersimetria é essa aqui, é mostrar quem é o grupo conforme. Eu estou só acrescentando esses detalhes, aproveitando, né, o contexto. Então, muito bem, não. Por que a palavra conjectura? Porque desse modo aí parece que é natural essa definição. Porque para Maldacena foi uma conjectura, quer dizer, ele fez a conjectura
de que quando ele fez a redução, né, de ADS 5 vezes S5, né, o que ele colocou é que aquilo que ele escreve os funcionais geradores, aquilo que ele coloca como... Porque aqui a gente está fazendo uma representação, vamos dizer, um argumento puramente algébrico. O que o Maldacena faz é um argumento baseado em teoria quântica de campo. O que o Maldacena mostra é que uma teoria de Young-Mills conforme quântica é equivalente a uma gravitação clássica. Essa que é a conjectura dele. Que aquilo que é clássico na gravitação corresponde a uma teoria quântica de Young-Mills. Vamos dizer assim, a formulação de Dirac, ela simplesmente identifica, né, vamos dizer assim, ela te dá essa equivalência, mas ela não está dizendo o que é quântico e o que é clássico. A conjectura de Maldacena diz que a gravitação clássica no espaço ADS 5 descreve a física de um Young-Mills quântico em 4 dimensões. Certo? Quer dizer, aqui é o Bohr, que é o que eles chamam de Bohr, porque isso aqui é o volume 5-dimensional, e nós vivemos na fronteira quadridimensional. Então aqui está Young-Mills, quer dizer, as interações de gauge ficam na fronteira e a gravitação penetra no volume. Essa é a ideia, certo? Então estou só chamando de atenção. Também acho que é porque ele ainda não conseguiu provar matematicamente, né? A conjectura nesse sentido. Aliás, eu perguntei para ele, que estava lá em São Paulo, eu fui perguntar, eu falei assim, e se provarem que está errado, né? Aí ele falou, talvez ainda seja útil mesmo assim. Mas, cara, eu acho que esse argumento bate com o Dirac, aí eu acho que ele está muito no caminho, sabe? Aí a segunda pergunta que eu fiz foi, e se os russos provarem antes de você? Aí ele riu. De repente vai provar. Antigamente, cara, poderia acontecer isso. Tudo que você... Até que o Storá fez uma coisa muito engraçada. O Storá, quando foi hoje, né, junto com o Beck, o Storá, quando eles foram, o Storá teve aqui, a gente ficou amigo aqui, né, lá em Teste, de obra, a gente trouxe ele ao Brasil, ele passou um mês aqui, morreu há pouco tempo, era uma pessoa adorável, muito simpática. Ele falou, por que eles chamam uma fórmula de fórmula russa? Na dedução deles, você deve ter visto no curso do Sorella e tal, sempre tem a chamada Russian Formula. O Storá falou que eles derivaram uma regra de recorrência e falaram, bom, certamente algum russo já fez. Então, antes de os russos nos acusarem de plágio, vamos dizer que essa fórmula é uma fórmula russa. Só que os russos não tinham feito. Mas aí, uma fórmula russa mesmo. Então, porque até a década de 70, né, assim, a década de 80, a União Soviética era muito fechada, assim, nem todos os trabalhos eram traduzidos, então tudo que você fala, supersimetria, vamos dizer, versus Windows, lançam a supersimetria em 73, 74, você vai ver, os russos descobriram a supersimetria em 72, logo voltou. Eu te perguntar isso, É cara. sempre isso. Eu tinha visto que em 71, acho que foi o Gelfand, não sei, Yuri. Falaram que ele foi o primeiro trabalho, né? Em 70, 71 que foi o... Debaixo da dualidade, em teoria de cordas hadrônicas, ele introduz uma supersimetria em 2 dimensões. Falam que em 70 ele foi dar uma palestra e que ali ele já tinha descoberto supersimetria em 70, mas não publicou, só saiu em 71. Chegou a ver alguma coisa? Mas no Ocidente ela só chegou em 70. Quer dizer, a supersimetria no Ocidente ela chega por Vezumino em 74. 73, Mas já teoria de cálculos, né? Publicado em 74, isso. Então, quer dizer, tem sempre essa coisa, o russo sempre fez na frente, né? E às vezes o artigo não era traduzido, porque tem aquela jet de letras, né? Às vezes aquilo custava ser traduzido, e aí, quer dizer, no Ocidente as pessoas faziam uma coisa, porque na verdade, digamos assim, o interesse num certo assunto, ele se difundia. Então as pessoas lá da ex-União Soviética estavam fazendo, mas às vezes as publicações eram muito fechadas, e as pessoas no Ocidente não sabiam que os russos já fizeram. Então o Storá falou, para evitar qualquer problema, vamos chamar essa fórmula de fórmula russa. Então se vocês virem a fórmula russa do BRST é por causa dessa brincadeirinha do Storá. Né? Mas ele falou que acabou que o crédito é deles mesmo, porque eles descobriram depois que veio o russo. Então essa ideia aqui, né, do Maldacena, né, a conjectura de Maldacena, ela está baseada um pouco nessa associação entre a isometria no espaço ADS5 e o grupo conforme em 4 dimensões. Isso vale para qualquer dimensão D, né? Qualquer espaço de Minkowski que der com essa estrutura aqui, tem sempre esse grupo conforme, e esse grupo conforme é a isometria desse ADS D mais 1. Então nós temos Minkowski D dimensões, ADS D mais 1 e o grupo conforme, né, das D dimensões. É isso aí. Agora, para nós o importante é isso aqui. Eu apaguei, mas era aquela relação que nós tínhamos dado. Quem era o Ximi?
Então, nosso Xi era epsilon mi, mais ômega mi xi, era a transformação, quer dizer, o gerador, era o deslocamento infinitesimal pelas transformações do grupo conforme. Aqui ficava o quê, por favor? Ficava a x2, não é isso? Menos, né? Isso, menos 2x mi mais kx. Então, essa solução aqui. Então, isso aqui me dá. Então, aonde é que eu quero chegar com a supersimetria? Esquece tudo isso aqui que foi só comentários laterais, mas vamos chegar a essa discussão. Nós temos, então, o gerador, vamos dizer assim, nós temos a forma mais geral do vetor de Killing das isometrias do cone de luz. Então, o cone de luz, né, e essas transformações aqui estão formando, então, quer dizer, a expressão mais geral das isometrias dos cones de luz dos casos de Minkowski. Tá legal? Isso é o grupo conforme. Esse grupo de 15 geradores. Na verdade, tem toda uma discussão aí. O grupo conforme não é simplesmente conexo, o recobrimento, da mesma forma que nós temos SO3, que tem como grupo de recobrimento universal SO2, o grupo conforme, né, ele tem como grupo de recobrimento universal, quer dizer, o grupo SO24. Muitas vezes vocês vão lá, a simetria conforme ela tem essa estrutura aqui, esse grupo aqui, SU22. Então esse grupo aqui que é um grupo unitário, né? Quer dizer, esse grupo aqui é o grupo que deixa invariante essa forma quadrática. Módulo de, sei lá, módulo de Z1, módulo de Z ao quadrado, é um espaço complexo, mais módulo de A ao quadrado, menos módulo, sei lá, de alfa ao quadrado, menos módulo de beta ao quadrado. É como se fosse, um espaço complexo de 4 dimensões, com essa métrica mais, menos, né? Mas no sentido complexo. Então esse grupo aqui é o grupo SU22. Esse grupo SU22 também tem 15 geradores e é o chamado grupo de recobrimento universal do grupo SO24. Esse grupo aqui é um grupo simplesmente conexo, esse aqui não é. Mas tudo isso aqui, então, quer dizer, isso é o grupo conforme. Muitas vezes vocês vão ver o grupo conforme como sendo SU22. Mas na verdade ele é equivalente, homomórfico, não isomórfico, mas é homomórfico ao SO24. Então tá, isso é o nosso grupo conforme. Acabou-se. Beleza. Então nós temos o grupo conforme, temos as invariâncias do cone de luz. Todas as transformações mais gerais que deixam o cone de luz invariante. Muito bem. O que isso tem a ver com supersimetria? Nós vamos mostrar, no intervalo de 10 minutos, a gente mostra depois rápido, é que essas transformações podem ser obtidas a partir de transformações fermiônicas. Existe, na verdade, transformações fermiônicas mais fundamentais. É como se a gente tivesse o seguinte. Vamos mostrar que basicamente isso aqui é o grupo conforme. É como se a gente colocasse assim, que a raiz quadrada de SO24 é a SUS. Então nós vamos mostrar que nós podemos. Essa é importante, isso aí ninguém derruba a supersimetria por causa disso. Se o grupo conforme é tão importante, se a gente tem a estrutura de cone de luz, nós podemos gerar todas as transformações conforme a partir de transformações fermiônicas com espinores de Majorana. Vamos mostrar já. Então nós vamos introduzir os chamados espinor de Majorana, alfa, que a gente vai chamar de um espinor de Majorana, que satisfaz a essa condição, é autoconjugado de carga, ou seja, C alfa barrado transposto igual a alfa. Isso aqui é a chamada condição de Majorana. Então nós vamos mostrar que se a gente pegar um espinor de Majorana e esse espinor de Majorana satisfizer a uma certa equação do tipo equação de Killing, nós vamos ver qual, as soluções para esses espinores de Majorana, a gente pode combinar espinores de Majorana para gerar exatamente o grupo conforme. Então, por baixo do grupo conforme, eu posso gerar o grupo conforme a partir de um conjunto de transformações geradas por parâmetros fermiônicos. E isso é a supersimetria. A gente, na verdade, está mostrando que a raiz quadrada do grupo, na verdade, não é nem SUS, é a sugra, na verdade, é a supersimetria local. Mas, por enquanto, vamos deixar assim. Então, eu acho que é a maneira assim, mais defensável da gente dizer que a supersimetria é uma simetria legítima dos espaços de Minkowski.
ela está por trás, né, da estrutura do cone de Dias. Quer dizer, se a gente pode fazer transformações fermiônicas, porque se a gente pensar bem, os objetos mais fundamentais do espaço-tempo não são nem vetores, nem escalares, nem tensores, são espinores. Né? A partir dos espinores, nós podemos construir todos os vetores. Né? Quer dizer, a gente sabe desde lá, quando a gente estuda o grupo espaço euclidiano, tridimensional, né? Quando a gente pega o espaço euclidiano tridimensional, a gente tem aqui nesse espaço tridimensional, nós temos espinores de duas componentes. Espinores, né? São espinores da mecânica quântica mesmo, né? Não relativistas, espinores de duas componentes. O grupo é SO3, esses espinores de SO3 se transformam segundo SO2. Né? Então, as transformações do espaço espinorial são SO2, e elas correspondem às transformações vetoriais, né? As transformações de vetores no espaço euclidiano. Quer dizer, o que a gente, quando a gente faz uma rotação no espaço euclidiano tridimensional, os espinores sofrem a rotação, aquela rotação é vista sob o ponto de vista do SO2. Então, só colocando isso aí. Então, eu queria chamar a atenção aqui é o seguinte, que a partir dos espinores, nós podemos construir escalares. Então, isso aqui é um escalar de SO3. E isso aqui é um vetor de SO3. Esse objeto se transforma como um vetor. Então, a gente poderia se perguntar, será que eu posso encontrar o psi tal que isso aqui me dê as coordenadas x? Quer dizer, I, T seria igual a psidade e psi. Então, a gente reconstruir as coordenadas espaço-temporais a partir dos espinores. Isso aqui é uma equação quadrática, uma equação complexa quadrática. Então, quer dizer, essa equação aqui vai ser, na verdade, psi tem 4 componentes. É psi1 real, psi1 imaginário, psi2 real, psi2 imaginário. Então, nós temos aqui essa equação, uma equação complexa. Então, por exemplo, se eu pegar sigma x, né, isso aqui vai ficar psi1 estar, psi2 estar, 0, 1, 0. Só colocando essa questão, eu vou dar um intervalo. O que eu estou querendo dizer com isso? Os espinores são as grandezas mais fundamentais no espaço. Então, isso aqui vai ser igual a x, que seja coordenada x. Então, isso aqui vai ficar psi2, vai ficar psi1 estar vezes psi2, mais a parte conjugada complexa disso, mais psi2 estar vezes psi1. Quando eu for pegar a coordenada y, que vai ficar menos i, que vai ficar i. Vai ficar menos i, psi1 estar, psi2, mais i, psi1, psi2 estar. Igual a isso. Depois ele vai pegar o z1 menos 1. Vai ficar psi1 módulo de psi1 ao quadrado, menos módulo de psi2 ao quadrado, igual a z. Então a gente adianta aqui o seguinte, eu tenho 3 equações, mas eu tenho 4 incógnitas. Eu não sei, esse sistema é sempre indeterminado. Eu posso ter uma família de soluções. Então, eu posso sempre encontrar um espinor, aliás, posso encontrar infinitos espinores, e a partir dos quais eu posso reconstruir as coordenadas do espaço. Então, o próprio espaço, ele é construído a partir de espinores. Os espinores são as grandezas mais importantes, né, de um espaço. Então, quer dizer, a gente está construindo um vetor a partir de um quadrado de espinores. É como se a gente dissesse isso, a raiz quadrada de um escalar e a raiz quadrada de um vetor é um espinor. Então, os espinores são as grandezas mais fundamentais do espaço-tempo. Né? Se vocês lerem o livro do Cartan, que é o livro de teoria de espinores, no capítulo 3 do livro do Cartan, a essência dele é dizer isso, que todo o espaço-tempo é construído a partir de espinores. Quer dizer, o espinor é mais fundamental do que o próprio espaço-tempo. O espinor ele vive numa estrutura interna, ele não vive no espaço-tempo. Quer dizer, o nosso espaço-tempo tridimensional está aqui, x, y, z, mas o nosso espaço espinorial é um espaço complexo, tridimensional. É aqui que nós temos os espinores. Então, tudo que acontece aqui é projetado aqui. Tudo que acontece aqui com SO3 é projetado aqui sob a forma de SO2. Quer dizer, os espinores que estão no espaço abstrato, eles conseguem construir
todo o espaço-tempo. Vamos dizer, se o espaço-tempo desaparecer, os espinores podem ficar guardadinhos, né? E aí a gente, a partir dos espinores, reconstrói o espaço-tempo. Essa é a mensagem do capítulo 3 do livro, Teoria de Espinores. Então, por que eu estou colocando isso? Porque espinor é a grandeza mais fundamental. A gente pensa, o escalar é a grandeza mais simples? Não. Eu não consigo construir espinor a partir de escalar, mas eu consigo construir, escalar a partir de espinor. Construo vetor a partir do espinor. Construo tensor a partir do espinor. Então, o espinor é a grandeza mais fundamental. Então, o que a gente está colocando é o seguinte: o que a gente tem aqui do grupo conforme são parâmetros vetoriais, tensoriais, escalares e vetoriais. Então, todos esses parâmetros podem, vetores, escalares e tensores, podem ser gerados a partir de tensores. Lembrando de espinor. Lembrando o espaço de Minkowski, não mais é só 3 espaços de Minkowski. Quando a gente pega psi barrado, psi, são escalares. Quando nós pegamos psi barrado, gama mi, psi, estou falando de um quadro vetor. Quando nós pegamos psi barrado, sigma mini, psi, nós estamos falando de um tensor. Então, tensores, vetores e escalares podem ser construídos a partir de espinores. Então, se o grupo conforme é gerado por parâmetros escalares, né, da dilatação, vetoriais e tensoriais, eu posso procurar espinores mais fundamentais que vão gerar esses objetos. Então, e essas transformações não são constantes, são transformações quadráticas, e tem um constante y, depois é linear e depois quadrático e x. Então a pergunta é, será que eu posso construir espinores que dependam da posição espaço-temporal, né, dependam do espaço-tempo e que gerem essas transformações? Então a resposta é isso aqui. Depois, se a gente pegar essa equação, supondo que eu tenho um espinor alfa, ou seja, a questão é que o espinor de Majorana poderia não ser Majorana também, mas Majorana é o mínimo que a gente pode pedir, a gente reduz ao máximo. Essa equação, se eu pegar essa equação, gama mi derivada de mi, mais gama i derivada de mi, menos o meio, direto mi, gama escalar de, uma equação quase do tipo Dirac, né? Atuando em alfa de x, atuando nesse espinor alfa, a gente pode mostrar que as soluções dessa equação combinadas, quer dizer, claro, isso aqui é espinor. Se eu pegar esses espinores em combinações quadráticas, eu vou gerar exatamente o grupo conforme. Então, quer dizer, essa equação aqui, né, quer dizer, seria uma equação para tipo um espinor de Killing, né? Quer dizer, o que a gente vai mostrar, né? Que as transformações conforme, assim. Então, isso é um dado muito importante. A gente pode gerar um grupo conforme a partir de um conjunto de transformações em parâmetros espinoriais. E aí ele trabalha parâmetro espinorial. Que repercussão isso pode ter, por exemplo, numa teoria de campo ou numa física de partículas, ou até mesmo na mecânica quântica. Então, isso a gente vai falar. Então, a importância que eu estou querendo colocar é essa, que isso que é a supersimetria, né, que é uma simetria contínua, gerada por parâmetros fermiônicos, ela está na raiz de uma transformação do grupo conforme, que é o grupo que define a estrutura de causalidade do espaço-tempo, que deixa invariante a estrutura de causalidade do espaço-tempo. Então, dado um espaço-tempo, né, com uma estrutura causal, isso é independente da dimensão, eu posso sempre buscar, né, a base do grupo conforme, né, do SO2D, posso sempre escrever esse grupo aqui, SO2D, em termos de espinores
esse espaço que acontece aqui são os pilões do espaço de imposto. Esses pilões do espaço de imposto vão poder se combinar para gerar essas transformações aqui do grupo conforme, SO2D. E aí, como SO2D está ligado ao grupo de antidecíclico, a gente vai ver que não é à toa que as soluções de supergravidade sempre estão no espaço de impostos, não é solução de supergravidade. Solução de supergravidade é antidecíclica. Naturalmente, a supersimetria ela está associada a uma estrutura de antidecíclico. Se você pegar uma equação, uma teoria de supergravidade e tirar as soluções das equações, como faz? Tirar as equações de Einstein, né? Na supergravidade e resolver, a gente encontra como solução espaços de antidecíclica por causa disso. Porque antidecíclica está ligado exatamente ao grupo conforme. E o grupo conforme está ligado às transformações derivadas. Então está tudo assim, está meio turvo, mas está tudo ligado. Nada é coincidência. Isso eu queria chamar a atenção. Então a gente dá um intervalinho que agora o resto é fácil. Mexer com essa equação aqui é só uma questão de álgebra simples, né? Os truquezinhos que a gente tem, a gente vai fazer meia hora, dá para fazer as soluções dessa equação e aí compor as soluções dessa equação para obter essa equação. Quer dizer, o que eu estou querendo colocar aqui para vocês, né, sobretudo para o pessoal aí do geral que estão, tem que morrer defendendo a supersimetria, que é onde é que a supersimetria, o cara pega você pelo colarinho e fala, isso não existe, o LHC não existe. Então a gente tem que estar preparado para dar uma resposta. Né? Tudo bem, você pode não gostar de supersimetria, ela pode não aparecer no LHC, mas ela não nasceu para aparecer no LHC. Ela está na estrutura, ela está escondida dos cones de luz. Lá ela vive. Agora, como trazer essa supersimetria para o mundo das partículas e para as nossas energias? Aí entra os engenheiros nessa. Aí é uma engenharia de parâmetro que você pode fazer, claro, e você quer fazer isso porque você quer dar respostas para a física de partículas. A supersimetria, quer dizer, a física de partículas, na época que a supersimetria estava nascendo, ela estava cheia de problemas. O problema da unificação da hierarquia de Gauge era um grande problema. O problema da constante cosmológica, que persiste até hoje. O problema da origem do Higgs. Então, a supersimetria, a questão da unificação. Será que a gente pode realmente unificar? E aí a supersimetria, do que ela unifica bósons com férmions, ela já traz a perspectiva de se conseguir uma teoria unificada. Então, a supersimetria ela chega num momento em que havia várias questões em aberto que ela via responder. Logo inicialmente, assim, a gente até já falou aqui no curso de teorias efetivas, a gente olhou o modelo de Weissman e viu que ele reduz drasticamente as divergências. Quer dizer, a supersimetria ela acaba com as divergências quadráticas, né, da massa dos escalares, e aí com isso ela ajuda a questão da hierarquia de Gauge. Então, a supersimetria chegou num momento que ela começou a preencher lacunas da física de partículas. Mas se a física de partículas não tivesse aquelas lacunas, talvez a gente fosse trabalhar com a supersimetria sempre nessa perspectiva mais teórica, mais formal. Mas aí a supersimetria chegou num momento em que a física de partículas tinha as suas demandas não respondidas e a supersimetria ia se encaixando. Unificação, hierarquia de Gauge, origem do setor de Higgs, começou a aparecer uma série de coisas que a supersimetria... O problema da constante cosmológica, a supergravidade reduz drasticamente o problema da constante cosmológica. Então ela começou a resolver uma série de problemas. E aí se acostumou muito a levar a supersimetria na direção da física de partículas. E aí é por isso que a gente hoje se encontra nessa situação de ter que responder se o LHC não aparecer nas partículas supersimétricas. Mas aí eu estou colocando vocês, gostam ou não, quer dizer, a pessoa não está nem tentando recrutar ninguém para a supersimetria, eu estou apenas dizendo que temos que defender, a gente tem que dar uma resposta científica. A supersimetria não existe porque não apareceu na LHC. Não é assim, isso é uma afirmação bolsonariana. Bolsonaro diria isso, não apareceu na LHC, porra, então não existe. Né, presidente? O senhor falaria assim, né, se o senhor soubesse o que é a supersimetria. Mas então, esquecendo a política, né, vocês têm que saber responder isso aí. Então, tem que saber dizer, a supersimetria pode não aparecer no LHC, mas ela está no espaço de Minkowski, tirando a estrutura do cone de luz. O que a gente precisa fazer, talvez, seja dar novos encaminhamentos fenomenológicos para a supersimetria. Essa aqui é a questão, tá certo? Dizer que ela morreu porque não apareceu no LHC é fake news, tá? Chega de fake news, né, gente?
Tá, então se a supersimetria é embutida no espaço do micrômetro, então se dá relatividade especial, nós conseguimos tirar a supersimetria. E aí a gente, levando esse caminho mais adiante, se dá supersimetria, nós tiramos a supergravidade. Isso. E a supergravidade é o limite de baixas energias da teoria de cordas. Nós estamos fadados às supercordas ou tem alguma outra... Dória não está aqui. Então eu vou responder sem Dória. Sim. E tudo isso nos leva a supercordas, porque a gente diz, a supergravidade vem da teoria de cordas. Então a gente está sendo induzido a chegar na teoria de cordas, certamente, né? É o que eu vejo como caminho mais natural. Veio a conjectura de Malgacena, veio nessa direção, lá em 97 também, mostrando que solução da teoria de cordas te dá uma supergravidade na DS5, então as coisas vão se fechando. Talvez, né, tenha um vício de argumento aí que nos está confinando esse tipo de argumentação. Mas o que eu estou vendo é o seguinte, isola tudo isso. O que a gente tem é a coisa mais limpa que nós temos é esse espaço de Minkov, estrutura de cone de luz, grupo conforme, e aí o grupo conforme é gerado por transformações fermiônicas que se identificam com a supersimetria. Então, a simetria conforme é uma simetria muito importante da física. É uma simetria das altas energias, quer dizer, toda a teoria quântica de campos no limite de altíssimas energias, se você está no limite de altíssimas energias, todas as massas eram. Então, quer dizer, no limite de altas energias, toda a teoria de campo, massiva ou não, se comporta como uma teoria não massiva. Então, ela começa a adquirir a chance de ser uma teoria conforme. Então, a simetria conforme, e ela apareceu no slide. Quer dizer, naquele espalhamento do Deep Inelastic Scattering, o que a gente tem é a demonstração clara de que naquele limite de energia, o que nós temos é uma simetria conforme, o que nós temos é uma simetria de dilatação. Então, a simetria conforme é uma simetria muito importante em física de altas energias. Quanto mais altas as energias, mais próximo a gente está da simetria conforme. As massas todas tendem a zero, e aí a gente perde os parâmetros de massa, a gente tem uma simetria conforme. Então, a simetria conforme, sendo importante para a física de partículas, e na base dela estando uma supersimetria, a supersimetria está ligada ao setor de altas energias, que é quando a supersimetria conforme se torna mais próxima de ser exata, mais vigorosa, tá certo? Então, esse é o argumento que eu estou colocando para a gente poder defender a supersimetria, né? No CERN, por exemplo, né, se a gente falar com os experimentais do CERN, eles acreditam em supersimetria mais do que qualquer teórico, né? Você consegue até demover um teórico da supersimetria, mas você não consegue demover um experimental do CERN de que supersimetria não existe, de que dimensão é isso. O que é interessante é isso, lá os caras experimentais são muito mais pegados com esses resultados teóricos do que os próprios teóricos. Você encontra mais teórico detonando a supersimetria do que experimental do CERN. Né? O pessoal do CERN acredita fortemente nisso. Então, só colocando que aí tem uma questão também ideológica de meio, né? No meio disso tudo. Mas, assim, a minha colocação para vocês é que é importante olhar a supersimetria do ponto de vista da simetria conforme. Ela está na raiz do espaço-tempo. Acabou isso. Agora, temos que dar sentidos, né, mais fenomenológicos para essa supersimetria. Um caminho que se encontrou é o caminho do MSSM, desse modelo padrão minimamente supersimétrico, que aí você traz a supersimetria para as energias mais próximas do LHC, você tem toda uma expectativa de partículas com massas na faixa do TeV, fotino, gueidino, os neutralinos, charginos, então você cria todo esse folclore das partículas supersimétricas, umas delas são possíveis candidatas à matéria escura, então a supersimetria ela foi entrando muito nessa direção. Mas se nós não tomarmos essa direção, a gente pode olhar a supersimetria como uma simetria das altas energias. E é claro, o que é preciso se compreender melhor é como quebrar a supersimetria. Esse é o capítulo mais delicado da supersimetria e ainda muito, assim, muitas questões em aberto é a quebra da supersimetria, tá bom? Então, isso que eu queria colocar para vocês hoje. Talvez eu faça isso. A gente começou 4h30, né? Eu faço isso. Na próxima aula a gente começa por aqui. A gente deixando vocês aí à vontade. A gente então chegou aqui e aí a gente vai resolver mostrar as soluções dessa equação que vão gerar aquelas transformações. E aí eu vou entrar com a supergravidade. Eu vou fazer o seguinte: o primeiro passo que a gente vai dar não vai ser a supersimetria global. Porque tudo isso aqui vai me levar a parâmetros locais. Esse parâmetro. Então a supersimetria daqui, ela sai local. E aí a gente vai ver que a supersimetria local naturalmente vai dar spin 2.
Então a gente vai ver que sai uma gravitação com um parceiro supercimétrico, que é o gravitino. Então, eu acho que é mais assim, natural, fica mais natural dentro dessa nossa discussão, dessa nossa perspectiva de que a supersimetria está ligada ao grupo conforme, a gente chega na supersimetria local, fala da supergravidade e depois fala, e se esse parâmetro for constante? Aí a gente ganha uma simetria global, supersimetria global. E aí a gente faz resumindo, etc, etc. Mas eu acho que o caminho mais natural para a gente defender esse nosso ponto de vista é começar pela supersimetria local. Eu acho que a supersimetria local, talvez o problema dos livros de supersimetria, todos são muito bons, não estou criticando, mas como eles são didáticos, as pessoas começam falando da supersimetria global, blá, blá, blá. Supergravidade é sempre o último capítulo. E aí você perde essa conexão, né, da supersimetria com o espaço de Minkowski com um grupo conforme, que é o que está te dando força para você acreditar que essa é uma boa simetria. Eu, se eu fosse escrever um livro de supersimetria, eu começaria com uma parte de supergravidade, tá? Aí via, claro, que a supersimetria leva a supergravidade, tem antidecida, está tudo aí. Aí a gente faz o caso particular. A supersimetria agora é global. Aí constrói, depois você volta de novo para a supergravidade para falar da unificação. Eu acho que assim fica, a construção, ela é menos didática, mas ela é mais assim, defende mais a área. Da maneira que está nos livros, parece que a supersimetria é uma coisa que meio que cai do céu para resolver o problema da unificação. Então aí você perde essa conexão que eu acho que é fundamental. Certo que está no final do livro. Né? Oi? Exatamente. E é onde a gente nunca chega no curso. Você chega lá em dezembro, aí você entra como trabalho, que ninguém faz. É sempre igual a renormalização. É difícil você chegar em renormalização. Você faz tanta coisa, cálculo de espalhamento, mas quando chega na hora de renormalizar, o curso é caro. Na hora de fazer grupo de renormalização, não vou fazer. Então eu prefiro fazer. Começa o filme pelo final. Que aí você já fica sabendo o que aconteceu. E aí faz a reversão temporal. Tá bom? Então a gente faz isso na próxima aula. Então vamos fazer o seguinte, essa semana que vem então, eu vou fazer teorias efetivas e aí no dia 14, né? No dia 13, né, eu acho. No dia 13 a gente faz. No dia 13, semana que vem então foi teorias efetivas. Então na outra semana. 6/13. 6/13. Certo? Obrigado, gente.